Olá! Começa agora mais um programa Liderança e Propósito aqui na TV Cultura Litoral. Hoje recebendo uma figura especialíssima. Esse eu posso chamar de verdade de irmão. Não é um irmão de sangue, mas é um irmão de alma. Meu querido amigo Ricardo Orliana, seja muito bem-vindo aqui no programa Liderança e Propósito. Se tem alguém que representa tudo que eu acredito, esse alguém está sentado aqui do meu lado. Tá? Alguém que faz tudo com amor, com dedicação, com carinho, independente da posição que ele ocupa, no lugar que ele esteja, pode ser do lugar mais humilde ao lugar mais rico, ele vai sempre ocupar essa cadeira com a mesma humildade, sempre com a mesma dedicação. Por isso eu tenho uma admiração profunda por você e é uma honra tê-lo aqui comigo hoje no Liderança e Propósito. Olha, meu amigo, meu irmão Rogério, para mim é uma honra enorme estar com você nesse programa que tem um propósito fantástico. E fico lisonjeado e emocionado com as suas palavras, porque, poxa vida, é um privilégio muito grande contar com pessoas tão valorosas, líderes exemplares e com bons propósitos, seguindo os bons propósitos divinos. Você é uma pessoa que segue isso. Muito obrigado. Nós seguimos, e é por isso que a gente, desde que eu cheguei em Santos, há cerca de 6 anos atrás, se não me engano, 2020, eu fui convidado para entrar no Rotary Clube de Santos. Está aqui um dos meus padrinhos, que me apadrinhou nessa entrada no Clube Rotary de Santos, que é o segundo clube mais antigo do Brasil, né? Terceiro. Mais antigo. Faz 100 anos esse ano, né? Faz 100 anos em janeiro do ano que vem. Do ano que vem, 2027. Pois é. Então é uma instituição centenária aqui de Santos. Fui muito bem acolhido lá, e se tem alguém que me acolheu com todo o coração foi o Ricardo. E desde então a gente conversa muito sobre negócios, sobre liderança, né? Sobre odontologia. Afinal eu tenho um colega aqui, né? Apesar de eu não exercer odontologia há praticamente 20 anos, eu tenho um colega dentista aqui que segue brilhantemente a profissão, né? Então, já conectando com essa questão da profissão, meu amigo, me conta um pouco do teu início profissional, né? A escolha pela odontologia, né? E como é que foi esse início de carreira? Olha, Rogério, bom, primeiro uma honra poder compartilhar um pouco da nossa história, mas a escolha foi baseada no cuidar de pessoas. Sim. Então, quando você fala, Ricardo, eu não exerço hoje a odontologia, você exerce o princípio principal, que é cuidar de pessoas, promover o melhor das pessoas. E isso está na essência da odontologia. Isso veio da minha família, né? Meus pais sempre cuidaram, olharam muito para o social, isso norteou a nossa vida, minha e do meu irmão. E também o cuidar e ter o detalhe, né? Trabalhar com minuciosidades, pequenas peças. Meu pai tinha uma atividade de relojoeiro, eu auxiliava ele, era criança, adolescente, então praticamente criança, e ele me deixava às vezes um despertador para corrigir. Naquela época ainda se usava despertadores mecânicos, né? E aquilo foi me chamando a atenção, esse detalhamento, né? Eu tinha uma coisa muito detalhada. Eu ia para o terreno da minha avó, pegava a lupa, ia ver as coisas no jardim, então eu gostava das coisas diminutas. Sim. Com o passar do tempo, pela minha experiência como paciente, eu acabei sendo influenciado pelo consultório, pela presença no consultório e observando a conduta dos profissionais. Aquilo foi me chamando a atenção. A ponto de minha mãe até sugerir fazer medicina, mas eu falei, não, eu quero odontologia. E a odontologia veio assim como um chamado, um chamamento, para cuidar de pessoas, para promover a saúde, promover a melhora de autoestima. E isso tem sido há 31 anos, formado há 31 anos, Rogério. Para mim é uma experiência rica todos os dias. E a odontologia, ela te enriquece não só no atendimento, na promoção da saúde. Ela também faz com que você crie habilidades e competências para serem aplicadas em vários segmentos. A exemplo, nós temos o Rogério Martins, líder, um grande líder exemplar, prefeito de Santos, Rogério Santos, Exato. E tantos outros profissionais cirurgiões dentistas que acabam levando essa bagagem de cuidar de gente e liderança para o mercado. Você tem toda a razão, e você sabe que demorou muito tempo para eu perceber a quantidade de dentistas que não exercem mais a profissão, mas que estão em posições de liderança, né? Você citou o prefeito Rogério Santos, né, que é um dentista, mas eu já descobri outros tantos em posições de liderança, em empresas, e você observa em todos essa linha que une a liderança, a execução, né, a gestão, seja ela pública ou privada, mas o fio condutor é o cuidado com as pessoas.
é o cuidado com as pessoas, que é o que nos fez escolher a profissão. Que é o propósito. Que é o propósito da profissão quando você escolhe a área da saúde, né? É cuidar do ser humano, sim, né? Sim. Mas me fale uma coisa, eu te conheço já há um bom tempo e sei que você se envolve em muitas causas sociais, você lidera uma série de projetos, está sempre em movimento. Quando você percebeu que além de um excelente dentista, você seria um líder também? Foi na faculdade? Foi depois da faculdade? Olha, Rogério, foi na faculdade. Foi na faculdade. Eu tive o privilégio de fazer o curso de odontologia na Universidade Metropolitana de Santos. A universidade que prioriza a formação humanística, além de toda a capacidade técnica, formação técnica. Que é a Unimes, né? A Unimes. Unimes. Aqui em Santos, a Universidade Metropolitana de Santos completa esse ano 50 anos do curso de odontologia. E eu fiz parte dessa história, e faço parte dessa história atualmente também, e nunca vou deixar de fazer parte, porque eu graduei lá. Sim. E na graduação, a gente tem as atividades extracurriculares, trabalhos comunitários, de orientação, de higiene bucal nas escolas, e eu fui percebendo que eu gostava de compartilhar, e mais do que isso, eu gostava de organizar os grupos de alunos. Então nós começamos a cuidar da organização dos grupos por sala de aula nas escolas, aquilo foi me trazendo um prazer muito grande, porque você liderar é você servir, você é o que serve mais. Você se preocupa com detalhes que às vezes as pessoas não estão nem um pouco preocupadas, mas você se preocupa com os detalhes, não deixa ninguém para trás, pensa na satisfação e bem-estar de todos, não só do objetivo principal que é, naquela época, ensinar as crianças a compartilhar a saúde bucal, mas sim de todos os alunos, de tudo que ia acontecer. Então aquilo me chamou muita atenção. E eu acabei me envolvendo bastante com essa questão. E aí foram outras ações, como professor, como presidente de congresso, como membro do Conselho Deliberativo da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, como membro também das câmaras técnicas do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Tudo isso um trabalho voluntário. Sim. É uma coisa que me chama muita atenção e vai sendo, e cada vez vai ficando mais forte, né? A liderança, conforme você vai conduzindo o grupo e vai tendo resultado, isso fortalece cada vez mais. Sim. Mesmo os desafios que muitas vezes não conseguem ser superados de uma forma que não seja, às vezes, desconfortável, mas que são superados, ele vai te fortalecendo. E uma coisa que eu observo na tua história e de tantos outros líderes que sentam aqui, é que essa questão da liderança, ela, apesar delas, a gente tem técnica para ensinar as pessoas a serem líderes, isso é muito difundido, muitas vezes a liderança, ela também é um chamado. Né? Aconteceu comigo, eu sei que aconteceu com você. A gente nunca bateu na porta falando, quero ser presidente de tal coisa, quero ser líder dessa. Em geral, as pessoas percebem, né, o perfil e te convidam e você aceita. Exato. Né? Ou você identifica uma necessidade e você bate no peito e fala, você bate no peito e você fala, deixa que eu vou tentar, eu vou resolver isso. Então você assume uma responsabilidade por um resultado. Então, naquele momento, você assume a liderança de quem quer que seja, pode ser de você sozinho ou de uma equipe, para chegar àquele resultado. E o cirurgião dentista tem muito disso, porque ele tem uma atividade, começa no consultório com uma atividade que ele está entre quatro paredes, uma relação direta com o paciente, e ele faz o diagnóstico, o planejamento, o tratamento e o acompanhamento. E ele é o responsável por toda a equipe, secretária, auxiliar, técnicos em prótese dentária, fornecedores, para poder oferecer para o melhor paciente. Então, é o nosso dia a dia, sempre foi o teu dia a dia e não deixou de ser, mesmo não estando no consultório, no teu caso. Para mim, é o dia a dia ao dar aula, ao coordenar uma unidade de ensino, ao estar num projeto do Rotary. Só vão mudar os cenários e os objetivos, mas a liderança ela está forte e cada vez fortalecida com essas multifacetas. Isso é demais. E tem aquela história também, né? Não me lembro mais do ditado, mas eu sei que é um ditado que todo mundo conhece. Quando você quer uma coisa bem executada, dê para alguém ocupado. Exatamente. Né? Dê para alguém que está ocupado. Essa pessoa, em geral, ela vai desempenhar bem o papel. Eu me lembro que na minha faculdade, quando eu já estava tomado por comissão de formatura, diretório acadêmico, a única coisa que eu nunca, de fato, quis atuar foi no congresso. No congresso, na Semana Acadêmica. Semana Acadêmica, né? Para quem não conhece, todo ano as faculdades de biológicas têm uma semana acadêmica, que é como se fosse um congresso voltado para os alunos. E organizado pelos alunos. E eu nunca quis. Até que no terceiro para o quarto ano, o coordenador da faculdade me chamou e falou assim, olha, a gente quer que você seja o presidente o ano que vem. Eu falei, mas para ser o presidente eu não tinha que estar esse ano. Eu falei, pois é, você vai entrar esse ano. Eu falei, mas lá já tem uma pessoa que vai ser presidente. Então, mas a gente não quer essa pessoa. Eu falei, caramba, professor, mas eu já estou tomado de coisa. Ele falou, não, mas é você mesmo. Esse é o perfil. É você mesmo. Então, para quem está em casa, né, a gente fala com um público muito diverso aqui na TV Cultura,
e quer ser líder, quer se destacar, principalmente para as novas gerações, né? Ser líder dá para aprender, claro que dá, mas tem muito mais a ver com a atitude. Sim. Né? Muito mais a ver com a atitude de assumir uma responsabilidade e entregar, se não o que foi solicitado, além do que foi solicitado. Sim. Eu afirmo que geralmente é além do que foi solicitado. Sim. Que é o que deixa o legado, Sim. que é o que mobiliza e que faz de você um líder cada vez melhor. E um bom líder é o que mais serve. Sim. Né? Então a gente tem o exemplo clássico, né, de Jesus lavando os pés dos discípulos. Sim. O maior exemplo de humildade e liderança, porque se ele, que era o nosso grande mestre, fez esse gesto humilde, lavar os pés, Sim. quem diria que não deveria era fazer? Pés de reis. Não, eram pés de cobrador de impostos, pescador, pessoas muito simples. Diversas e às vezes até com questionamentos na sociedade, porque ele sempre liderou e sempre olhou para os improváveis. Sim. Então isso me traz uma oportunidade também na universidade de olhar os alunos e entender as demandas. Às vezes tem um aluno que tem uma questão que alguns professores questionam sobre o comportamento dele e aquilo me interessa. Eu quero entender por que aquele aluno está manifestando aquele tipo de comportamento, o que está por trás daquilo. E muitas vezes a gente descobre que ele precisava ser ouvido, Sim. que ele precisava ser entendido. E dali vira a chave. Vira a chave. Ele se transforma. Quantos alunos, né, que já tive a oportunidade de colaborar, e um caso foi marcante de um aluno que ia ser expulso. Eu falei, não, deixa eu ver esse caso. E hoje ele é especialista em ortodontia. Da faculdade? Ele era meu aluno de um curso de graduação em que eu ministrava, de uma outra faculdade, e ele hoje é especialista em ortodontia. Ele era para ser expulso. O que aconteceu? Ele foi ouvido. Então, um bom líder, não que com isso eu possa caracterizar só isso ser um bom líder, é um conjunto de habilidades e competências. Mas uma pessoa que tem condições de levar outras a atingir um objetivo, ela tem que se colocar no lugar delas. Você não adianta você querer liderar, você que está em casa, que adora esse programa, porque esse programa é muito inspirador e com certeza comandado por uma pessoa inspiradora e com convidados excelentes, e eu agradeço pelo convite mais uma vez. Você tem que saber isso. Você tem que olhar a todos e tolerar as diferenças, aceitar as diferenças. Nem todo mundo vai agir como você. Às vezes você pode ser centralizador ou centralizador. Aceitar para que seja levado a alcançar o objetivo principal, o propósito. Então, estar num projeto em que tenha bons propósitos, e você tem um bom propósito de atingir com todo mundo junto com você, nossa, esse é o grande líder. Com certeza. Com certeza, ao longo da tua trajetória e de todas as universidades pelas quais você passou, eu sei que você passou por várias, dentro da odontologia, você já me contou várias histórias, essas histórias de resgate de alunos que estão indo por um caminho e basta você ouvir, né? Eu acho que a gente vive um momento onde ninguém ouve nada, é verdade. Né? Ninguém está disposto a ouvir o outro, né? Então, o grande desafio hoje é parar e escutar. Né? E eu já aproveito esse gancho para chamar o nosso intervalo. Então você fique aí para escutar um pouco mais, porque tem um bloco inteiro ainda na volta. A gente vai para o intervalo rapidinho. A gente já volta com o programa Liderança e Propósito com o meu querido amigo Ricardo Oliana. Imagine um ambiente de trabalho onde cada colaborador se sente valorizado e motivado. Um lugar onde os benefícios oferecidos não são apenas uma formalidade, mas uma verdadeira extensão do cuidado e da atenção da empresa com seus funcionários. Gerenciar benefícios pode ser um desafio complexo. As inúmeras opções, as necessidades variadas de cada colaborador, as renovações anuais. Mas, e se houvesse uma maneira de simplificar todo esse processo? Na Wiz Corporate, transformamos a seleção inicial do pacote de benefícios em uma experiência tranquila e eficiente. Nós entendemos a importância de oferecer soluções personalizadas que realmente façam sentido para a sua empresa. Nossa equipe de especialistas trabalha lado a lado com você, desde a seleção inicial do pacote de benefícios até a renovação de cada contrato, garantindo que tudo seja feito de forma leve e sem complicação.
Voltamos com o programa Liderança e Propósito, aqui na TV Cultura Litoral. Hoje recebendo meu querido amigo Dr. Ricardo Orleana, falando um pouco sobre a experiência dele, mas principalmente, além da experiência como dentista, a experiência como líder que eu sei que ele é. Meu querido, eu queria explorar um outro lado dessa tua face como líder, né? Que é o teu profundo envolvimento em questões sociais, né? Sei que lá no Rotary, ao longo desses anos, com a nossa convivência, eu sempre vi a tua obsessão em não deixar, falo isso com toda clareza, com que o clube perdesse a sua essência. Porque não só lá, mas o mundo que a gente vive hoje, isso serve para ONGs, instituições religiosas, muitos estão absolutamente tomados pela vaidade. Eu falo isso e não estou dirigindo uma crítica ao Rotary Clube de Santos, em hipótese nenhuma, mas eu digo que isso acontece em várias organizações. E muitos acabam se perdendo nisso, em achar que estar numa organização é só networking, é só fazer negócios. E essas organizações elas surgiram com um propósito muito maior. Sim. Né? E eu sempre fiquei muito impressionado com essa sua busca incessante de criar projetos que mobilizem. Então eu queria que você me contasse um pouquinho mais desse seu lado, um lado mais social, né, das causas que você abraça. Sim. Como eu comentei com você, compartilhei com vocês, a minha relação no servir, por escolher a profissão que eu exerço, até a minha atividade como professor e gestor, ela veio vocacionada a partir da família. Uhum. Nós todos fomos criados, nós seres humanos, para servir. Nós temos uma essência de colaborar, de viver em sociedade, de promover o bem. Muitas pessoas às vezes até se perguntam no que eu estou sendo útil para a sociedade. E quando você vai convivendo com pessoas que têm propósitos nobres, você tem a oportunidade de conhecer pessoas, por exemplo, eu conheci o Dr. Lamartine e Lélio Busnardo, meu padrinho. Uhum. E eu comecei a observar o Dr. Lamartine, que é uma referência ética, moral. Ele já não está entre nós, mas continua conosco. Sim. Ele demonstrou assim uma coisa que eu falei, não é possível, puxa, o que ele tem? Aí eu descobri, ele é rotariano. Eu fui estudar o Rotary e no momento oportuno ele me convidou para ingressar em Rotary. E qual foi a surpresa? Em Rotary, qualquer clube de Rotary, você vai ter pessoas que são abnegadas, sim, vocacionadas ao servir. Pessoas que querem fazer a diferença. E fazer a diferença sozinho é possível? É. Mas quando nós estamos engajados com pessoas de valor, com uma instituição que tem um método para conseguir atingir resultados, tem um treinamento, uma capacitação, a potência ela é manifestada. Sim. Então eu acredito que estar em Rotary é um privilégio, porque você encontra pessoas valorosas, como você e tantos outros rotarianos. Sim. E o Rotary Clube de Santos, o terceiro clube mais antigo do Brasil, ele tem uma história de produção, de colaboração, de impacto social fantástica. Fantástico. Né? Então você se sente acolhido, integrando um time que serve, que promove, e não dá para ser diferente. Eu acho que quando nós servimos, quando você vai fazer algo para qualquer pessoa, você não está fazendo só para ela e para você, você está fazendo para aquele que te criou. Sim. Então é uma excelência para aquele que te criou. Não dá para fazer diferente. E em Rotary também não é diferente. Então, estar em Rotary e ter toda a estrutura para poder fazer um impacto maior que sozinho você não conseguiria, faz toda a diferença. Para mim faz todo o sentido. Sim. E além do Rotary, tem outras ações sociais que você atua, ou participa, ou ajuda. Sim. Não é? Tem a tua própria instituição, né, que é o Santo Sorriso. Conta um pouquinho pra gente, eu sei que você apoia um monte de surfista. Eu adoro, né? Eu lembro que na faculdade eu tenho uma gratidão muito grande pela doutora Renata Garcia de Siqueira Viegas, reitora da Unimes, nossa magnífica reitora, porque eu me lembro que eu me engajei muito com as questões sociais, da área de extensão comunitária. E a doutora Renata falou assim, Ricardo, é importante você olhar também para o teu desenvolvimento científico. Foi a partir dali, com aquela conversa, a orientação dela, que eu já gostava de ensinar, eu fui fazer o meu mestrado e o meu doutorado, então eu sou muito grato a ela também por isso. Sim. Mas quando você tiver uma formação e tudo mais, e aí o que eu fiz por Maresias, onde eu cresci e me colocou no bom caminho? Então eu comecei com o meu instituto, que é um braço social, educacional, fazer um trabalho com surfistas, junto com o Gabriel Medina, em Maresias, toda a família do Gabriel Medina. Uhum. E hoje nós ainda mantemos muitos surfistas, é uma honra para nós. Não só ficaram nos surfistas, tem atleta de kart, de pilotagem, a Isabela Melniski, por exemplo, uma piloto, mulher, menina, né, de 13 anos de idade,
que pilota um Fórmula Evolution a 170 por hora, motor HB20, e ela é uma pilota de primeira linha. E outros atletas também que a gente tem colaborado. Então, através do Instituto Orliana. Do Instituto Orliana. E a Santo Sorriso é o meu, vamos dizer assim, é o braço clínico para também funcionar como clínica escola. Então, nós passamos a um projeto de acolher recém-formados para fazer a transição da academia, da faculdade para o mercado de trabalho, seguindo os propósitos e protocolos que são evidenciados pela ciência, pela evidência clínica, seguros. Porque muitas vezes o profissional é formado e ele vai para o mercado e às vezes não tem esse suporte, essa orientação. Então a gente tem um programa de mentoria e nós colocamos isso à disposição do aluno, que ele tem que se comprometer em estudar, o recém-formado, em estudar e aplicar aquilo que ele aprendeu e aperfeiçoar. Que para nós é motivo de muita alegria e muito orgulho. Então assim, servir, orientar, colaborar, olhar para o social é uma obrigação nossa. Então assim, se eu me capacitei tecnicamente como mestre, doutor, para obviamente não só melhorar o atendimento aos nossos pacientes, mas também ensinar e compartilhar, é o nosso dever olhar para a sociedade e falar assim, como é que eu estou impactando lá na base, como é que eu estou impactando na comunidade. Por isso que eu voltei para a universidade, a convite da doutora Renata, tenho colaborado com a Unimes, a unidade de São Paulo, Unimes Pacaembu, como coordenador pedagógico. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa nova fase também. Ah, que legal, eu vou falar. E aqui em Santos também com a nossa universidade e colaborando com as associações, entidades, é uma alegria, uma satisfação muito grande. Eu não sei onde você arranja tanto tempo, eu também não depois sei. Você me explica. Eu nem penso sobre isso para não ficar preocupado. Fala um pouquinho desse centro de pós-graduação lá de São Paulo, do Pacaembu. Conta um pouco desse novo modelo de negócio. A doutora Renata, ela é uma mulher de visão. Ela identificou a possibilidade e necessidade de ter um campus avançado da Universidade Metropolitana de Santos, subindo a serra, ir para São Paulo. Lá no Pacaembu, ela estabeleceu uma unidade muito bem estruturada, mas assim, com altíssima qualidade para fazer os cursos de extensão e de pós-graduação. Hoje nós temos lá a direção administrativa do Thiago Viegas, que tem feito um trabalho fantástico, uma equipe de marketing também exemplar, que tem a Magma produtora, que tem trabalhado conosco, e a oferta de cursos de altíssimo nível. Então a nossa curadoria é por cursos com professores que são referências, professores que são validados pelo mercado, professores que realmente têm algo a colaborar em alto nível, e esse é o nosso propósito da Unimes Pacaembu, ter cursos de excelência, cursos de extensão, desde uma palestra, desde um pequeno evento, até um curso de longa duração, sempre objetivando o melhor resultado para os alunos. E é um desafio. E lá não é só para odontologia, né? Não é. Não, lá é o centro de pós-graduação em São Paulo da universidade, ou seja, contempla direito, medicina, odontologia, todos administração, gestão, todos os cursos, inclusive cursos livres como fotografia com iPhone, barbeiro, que legal. Personal trainer. Quer dizer, a gente tem o Bruno Barbosa, que está começando conosco lá, um personal extremamente talentoso, conhecido, cuida de grandes personalidades e está conosco também, compartilhando a experiência dele. Então, é um braço de extensão e um braço de pós-graduação da universidade em São Paulo, com altíssimo nível, levando toda essa competência da Universidade Metropolitana de Santos, de 68 anos de existência, para um núcleo de excelência em São Paulo. Fantástico. Sensacional mesmo. Sensacional. Eu acho que esse caminho, né, de subir a serra com uma universidade tão importante aqui em Santos, né, que construiu e formou tanta gente bacana, depois que eu passei a morar aqui, eu passei a me impactar mais com profissionais tão bem formados na região em grandes empresas. Sim. Né, e eu vejo isso com muita frequência até. Sim. O nível de formação técnica intelectual, né, das universidades daqui, em especial a Unimes, mas todas as outras formam muito bem também. E eu acho que fazer esse trabalho de expansão para São Paulo faz muito sentido, né? Faz total sentido, e até porque o mercado hoje, ele obviamente preza pela competência técnica, preza pela excelência, mas a Unimes tem, além disso, a formação humanística, que é o olhar para o aluno e falar, nós temos a responsabilidade de conduzir ou colaborar para ele oferecer o melhor. É olhar para o tomador, o paciente, é olhar para a comunidade, o que a comunidade precisa. A Unimes tem essa história, desde a formação dela. Desse olhar humano. Da professora Rosinha Viegas. Isso veio com a filha, com a doutora Renata Viegas,
tem com o neto dela, da dona Rosinha, o Thiago Viegas, e todo o corpo docente dos cursos de medicina, odontologia, direito, educação física, todos estamos engajados para oferecer o melhor para a comunidade. E isso é maravilhoso. Então agora para mim tudo faz sentido. Quando você fala que a universidade ela tem o diferencial dela, é esse olhar humanista, né, para a formação não só profissional, técnica dos seus alunos, dos seus pós-graduandos, não perder de vista a formação humanística. Agora eu entendo por que você foi escolhido para ser o coordenador pedagógico dessa pós-graduação, porque eu imaginava que inicialmente você era o coordenador da pós de odontologia, mas não, né? Porque essa unidade lá, ela atende a todas as áreas de conhecimento, né? E foi um privilégio ter sido convidado pela doutora Renata, porque ela me conhece. Eu sempre digo, eu sou uma pessoa privilegiada e agradeço, porque existem pessoas que enxergam você. Muitos julgam você, mas tem aqueles que enxergam você. Rogério Martins é um desses talentosos profissionais que enxergam pessoas e talentos, a doutora Renata também. E eu falo, puxa, a senhora sempre me viu, né? Sempre me enxergou. E eu sou muito grato à senhora, doutora Renata. Muito obrigado. Obrigado à universidade, obrigado por toda a oportunidade que me foi concedida. Obrigado a vocês todos que participaram de alguma forma na minha formação, meus professores. Porque... que têm sido tão negligenciados, né? A função do professor, é uma pena, né? Não existe nenhum profissional sem professor. Não, no consultório, quando nós atendemos professores, nós reverenciamos, e até é interessante que às vezes o professor fala, nossa, por que a sociedade não... Por que mais gente não faz isso? Eu falei, não, eu acho que as pessoas ainda estão distraídas, elas estão um pouco atrasadas, porque é algo muito primoroso ter uma pessoa que se dedica a compartilhar o conhecimento em favor do desenvolvimento do próximo e da sociedade. Sim. Então, os professores, nossa gratidão eterna, e não há o que a gente possa fazer a não ser compartilhar e seguir o exemplo de vocês para que mais pessoas sejam beneficiadas e com certeza desenvolvam melhor. Agradecer nossos mestres. Bom, a gente caminha para o final do nosso programa e, como sempre, eu encerro o programa com uma pergunta fundamental, né, que está ligada ao propósito, ao seu propósito. O que te move ainda todo dia com essa energia, com essa garra, acordar cedo, atender um monte de paciente no consultório, que eu sei que sua agenda é lotada, se dividir entre tantas ações sociais e continuar educando tanta gente? Fazer o bom uso da oportunidade que eu tenho de viver e de aprender e compartilhar, servir. Acho que o propósito maior é servir em alto nível. E quando eu falo servir em alto nível, não estou dizendo em nível socioeconômico. Indistintamente, seja qual for a condição socioeconômica, social, se você tem a oportunidade de servir no mais elevado nível. Esse é o propósito. Eu falei para vocês que ele era uma figura iluminada, né? Meu irmão de alma. Obrigado. Tenho a maior honra de ter você aqui no programa. Você abrilhanta o Liderança e Propósito. Que seja um exemplo para quem está em casa nos assistindo. Tudo que o Ricardo falou, o Ricardo Oliana falou, ele poderia ser daqueles profissionais muito bem sucedido na odontologia, que pega seu carro, atende o paciente e vai embora para casa, mas ele não se contenta em fazer isso. Ele quer, assim como eu sempre falo para vocês, que eu trago aqui líderes que não estão de passagem no mundo, são líderes que querem transformar o mundo, deixando o mundo melhor do que eles encontraram. Então, essa é a curadoria do meu programa, ela busca exatamente cumprir essa missão. Trazer aqui sempre líderes que estão deixando o mundo melhor do que encontraram, e você é um deles, meu amigo. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. A casa está sempre aberta para você, o Liderança e Propósito. E a gente encerra hoje mais um programa Liderança e Propósito, com essa belíssima entrevista com o Dr. Ricardo Oliana. Eu te espero no próximo Liderança e Propósito, toda quinta-feira, às 23h30, aqui na TV Cultura Litoral. Te espero. Até lá.